gente, tudo bem com vocês? Acabei agorinha mesmo, gente. Não dei nenhum 5 minutos antes de começar a gravar esse vídeo. Simplesmente eu amei a leitura dessa obra, Advogado do Diabo, do autor Andrew Neidemann, uma publicação da editora Darkside. E mais um livro daqueles de deixar você totalmente encantado, totalmente arrepiado. É uma obra que realmente envolve o leitor. À medida que eu fui começando a leitura desse livro, eu fui me lembrando do filme. Sim, eu já havia assistido ao filme, porém eu fui percebendo muitas diferenças entre o que está escrito aqui e o filme. E me bateu aquela curiosidade forte, porque eu ficava pensando, mas isso não tem no filme. Será que eles mudaram tanto assim o roteiro? Sim, eles mudaram. Por que eu sei disso? Porque eu fui assistir ao filme e percebi que o filme tinha elementos criados nada a ver com o que está escrito aqui. O filme, eu não preciso nem dizer, o filme é excelente, o filme tem um bom roteiro. Porém, eles não respeitaram o conteúdo da obra. Mas, pelo menos, a gente sabe que a maioria dos filmes não respeitam realmente o livro. Mas podemos dizer que o filme criou uma boa história. Sim, criou uma boa história. Teve excelentes interpretações. O Al Pacino fazendo o papel do diabo, um diabo sedutor, um diabo sexy. Temos a presença do Keanu Reeves fazendo o protagonista Kevin Lomax e a Charlize Theron fazendo o papel de Mary Ann Lomax, a esposa do Kevin. Eles deram conta do recado, tiveram um roteiro bom, enfim, fizeram um filme assim que a gente se encanta. Mas, gente, depois que eu li esse livro, sabe qual foi a minha sensação? Que filme porcaria! Porque o livro é espetacular. Não existe outra palavra para explicar o que é esse livro. E mesmo assim, quando você fala espetacular, sabe qual é a sensação que você tem? A sensação que eu tenho é que espetacular é pouco. Eu não encontro um adjetivo, uma expressão para realmente exprimir o que é essa leitura. E aquela sensação de frustração vem ao meu coração dizendo, olha, você pode falar, arrebentar, pode falar muitas coisas a respeito desse livro, mas você nunca vai chegar realmente a ressaltar o quanto esse livro é bom. E isso é realmente frustrante. Mas eu sou brasileiro e brasileiro não desiste. Por isso eu trago para vocês a resenha desse livro. E se ao menos eu não conseguir trazer todas as características maravilhosas dessa obra para você, eu tenho certeza que vou instigar a curiosidade de vocês para que leiam esse livro. Pois, se vocês não lerem Advogado do Diabo, misericórdia, vocês vão estar perdendo. E não é uma obra apenas de entretenimento, é uma obra questionadora, é uma obra assim, que leva você a pensar na vida, na condição do ser humano, nas suas atitudes, a pensar realmente o que vale a pena e o que não vale a pena você fazer. Enfim, esse livro ele mexe com a nossa conduta moral, com os nossos comportamentos. Esse livro questiona e faz a gente pensar o que estamos fazendo das nossas vidas. O que podemos fazer para melhorar? E será que vale a pena arriscar nossos valores, mudar
às nossas tendências naturais e cair num mundo totalmente errado para sobreviver, para ter destaque, para ter status. Praticamente, esse livro é o retrato das tentações de Cristo no mundo atual. Embora, quando essa obra foi escrita, ainda não tivéssemos o uso do celular como ele é visto hoje, o livro ele não perde essa atualidade. Os questionamentos dessa obra são realmente totalmente atuais. Mas antes de prosseguir com a nossa resenha, eu vou lhes dizer o seguinte: não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Além disso, não deixe de dar o seu like. Mesmo que eu, Fernando Neri, filósofo dos livros, não consiga realmente retratar o quanto esse livro ele é impactante, eu tenho certeza que mesmo assim vocês vão ficar desejosos de me dar o like e eu não vou ser humilde dessa vez. Eu mereço um like por estar fazendo a resenha dessa obra e por estar trazendo-a para vocês. E aliás, eu me comprometo sempre estar trazendo resenhas de ótimos livros para que vocês possam desfrutar sempre das melhores leituras e não só desfrutar delas, mas também aproveitar, porque um livro com uma boa orientação, com uma boa condução, ele se torna mais atrativo para que vocês leiam. Essa é a verdade. Às vezes nós pegamos alguns livros bons, mas nós não usufruímos porque faltam algumas explicações iniciais. Explicações iniciais são sempre bem-vindas. O que nós não podemos fazer, e isso é claro eu não faço, é simplesmente dar spoiler e estragar a surpresa de vocês. E eu sei, que eu não vou dar spoiler para vocês. Então vamos começar a falar aqui, do Advogado do Diabo, do Andrew Neiderman. Essa obra espetacular publicada pela editora Darkside. Aqui nós vamos começar a história com duas cenas bem descritas. É uma cena que envolve morte. Aliás, as duas cenas envolvem mortes e elas parecem fragmentos de uma outra história. No início, essas duas cenas parecem totalmente desconexas, parecem cenas nada a ver com o conteúdo do livro. Parecem cenas simplesmente jogadas na obra. Porém, a partir do segundo capítulo, você vai descobrir que essas cenas elas têm uma conexão muito propícia em relação a tudo que está acontecendo nessa narrativa. Simplesmente o autor ele joga essas duas cenas aí como uma forma de instigar a nossa curiosidade. E é claro que eu não vou falar nada a respeito dessas cenas, pois eu quero que vocês leiam, tenham essa experiência de surpresa e que vocês sejam, assim, mordidos pela coisinha da curiosidade. Sim, esse espírito da curiosidade tem que morder vocês para que vocês continuem a leitura. Propriamente, o livro realmente ele parece começar a partir do capítulo 2. Nesse capítulo, nós vamos ter o protagonista Kevin, um advogado jovem. Ele está num julgamento e o seu objetivo é defender uma professora que abusou de uma menor de idade. Essa menor de idade, ela está ali no tribunal sendo interrogada pelo advogado de acusação desse professor e depois ela vai ser interrogada pelo advogado de acusação, que é o Kevin.
Eu fiquei um pouco espantado pelo fato de termos uma menor no tribunal. Com o decorrer do julgamento, já fica evidente que essa professora, essa mulher que abusa dessa menor de idade, essa adolescente, que na realidade você vê que é praticamente uma criança, adolescente há pouco tempo, quase uma pré-adolescente, sei lá. A impressão que você tem é que essa menina é muito novinha e ela tá ali, numa situação totalmente incômoda. E você se compadece dessa menina, mesmo quando o advogado de acusação da professora que abusou dessa menina faz perguntas para que ela consiga mostrar o quanto foi cruel essa professora. Mas quando chega o Kevin e ele começa a fazer as suas perguntas, nós vemos o quanto Kevin é brutal. Kevin não tem nenhum escrúpulo. Ele simplesmente deixa a menina ali, literalmente não, mas é que a coisa é tão forte que você tem a impressão que é literalmente. Ele simplesmente deixa essa menina chamada Bárbara na lata do lixo. Ele faz com que essa menina se torne, eu vou ter que usar o termo forte, essa menina pareça ser uma prostituta. E ele ganha a ação. Ele consegue defender essa professora corrupta, essa mulher ruim, essa mulher malvada. E, gente, não tem como não ficar horrorizado com a atitude do Kevin. Depois disso, o Kevin ele sai com a sua esposa, a Mary Ann, para comemorar. Aliás, a esposa estava assistindo a atuação do Kevin no julgamento. E uma coisa também que é importante observar, que havia um homem negro, bem vestido, bem trajado, observando toda a atuação do Kevin, e esse homem parecia assim ter um prazer enorme com tudo aquilo que o Kevin estava realizando. Ali no jantar romântico, a esposa demonstra um certo descontentamento. Embora o seu marido ele tenha arrasado, ela fica meio que incomodada, escandalizada, dizendo que talvez ele não tivesse usado as melhores estratégias e que seria melhor que ele não tivesse pego aquele caso, que ele deixasse aquilo de lado. Aliás, antes dele aceitar o caso, ela já havia aconselhado para ele não fazer isso. Até porque ela não acreditava na inocência aí dessa professora. Havia notícias falando dela, então a mulher já não acreditava e para ela defender essa professora seria um ato de corrupção. Mas o Kevin disse, se a gente fosse escolher só para defender as pessoas realmente boas, eu, como um advogado de acusação, passaria fome. Então, para ele, não importava se a mulher era inocente ou não. O importante era simplesmente ganhar a causa. E ele ganhou brilhantemente com todas as suas estratégias aí de advogado. Nisso, enquanto o casal ali está batendo papo, conversando sobre essas coisas, e nós vamos percebendo que, embora eles estivessem discordando de alguns pontos, esse casal é formado por duas pessoas realmente que se amam, que conversam, que falam das suas realidades, que compartilham as suas inquietações, enfim, um casal bom, um casal que está aí, ó, curtindo a vida, que está curtindo aquele romance. Enquanto o Kevin, eu poderia dizer, como o advogado é uma pessoa corrupta, como o marido, ele é uma pessoa excelente, um homem acolhedor, um homem gentil, e a sua esposa também
é uma mulher boa, uma mulher que ama o seu marido, enfim, perfeita união do casal. Durante a conversa deles, aquele homem que eu já mencionei, o homem negro bem trajado, que estava ali observando a atuação do Kevin, vem conversar com o Kevin. E é claro que ele também conversa com a esposa, né? Porque é um homem educado. Mas o homem vem, é um homem fino, e ele comenta que ficou realmente admirado com a atuação do Kevin e que tem uma proposta maravilhosa. Ele estava ali em nome da John Milton e Associados, um escritório aí de advocacia que era maravilhoso, etc., que tem uma porção de qualidades. O Kevin nunca tinha ouvido falar desse escritório que ficava em Nova York, mas a forma em que o homem vai falando para o Kevin a respeito desse escritório deixa assim o Kevin encantado, especialmente porque a proposta seria que o Kevin receberia o dobro daquilo que ele recebe no escritório atual. Aliás, o Kevin já estava numa perspectiva: ganhei essa causa, vou ser convidado a fazer parte da sociedade do escritório, vou me tornar sócio. E o homem deixa bem claro ao Kevin: olha, você vai ganhar o dobro daquilo que você pretende ganhar no seu escritório atual como sócio. E é claro que os olhos do Kevin brilharam. Ele ficou encantado. A esposa manifesta um certo incômodo com isso. Mesmo que ganhe o dobro, ela não sente muita confiança. Ela prefere ficar no lugar onde ela mora. Eles não estão residindo em Nova York. Eles estão residindo numa cidade aí dos Estados Unidos mais simples, mas ela gosta dessa vida simples, é confortável, não lhe falta nada. Então ela está ali acomodadinha, dentro da sua zona de conforto. Então ela não sonha muito, ela não tem muita ambição, enquanto o Kevin já está assim, meio que encantado. Porém, quando a esmola é muita, a pessoa fica desconfiada e o Kevin não aceita tanto a ideia, mas não descarta a ideia. Ele fica meio em cima do muro, aceito, não aceito, mas guarda o cartão desse homem negro, que nós vamos saber que o nome é o Paul. Então ele recebeu lá o cartão, guardou, e depois nós pulamos para uma nova cena, a cena na qual o Kevin está em seu escritório, esperando aquela promoção, feliz, etc. Porém, os advogados daquele escritório, que já formam uma sociedade, não são bem acolhedores com o Kevin. Reconhece o sucesso do Kevin, mas eles dizem que, sutilmente, eles dizem que eles preferem que o Kevin saia daquele escritório. Eles não negam que o Kevin foi assim maravilhoso, etc., mas eles acharam que a atuação do Kevin gerou uma espécie de propaganda sensacionalista. E não é isso que eles têm em mente para o escritório deles. Eles querem uma abordagem mais conservadora, uma abordagem mais tranquila, e aquilo que o Kevin fez não corresponde às expectativas dele. E mesmo que tenha tido sucesso, para eles estava muito claro que o Kevin ele defendeu uma corrupta. Aí o Kevin lembra daquele cartãozinho que ele havia recebido aí do Paul, e ele resolve ir ao escritório em Nova York do John Milton e Associados. E lá ele vai encontrando as melhores coisas do mundo. Aquele escritório era a perfeição, praticamente um paraíso. Secretárias lindas, secretárias que pareciam modelos, secretárias sexys, e ele já ficou babando nas mulheres. Já começa aí uma tentação. Ele tem uma esposa lindíssima, a Mary, ou melhor agora, a Miriam,
Eu esqueci de dizer que no filme chama-se Mary Ann. Aqui, no livro, ela se chama Miriam. A Miriam é uma mulher encantadora, uma mulher bonita, uma mulher linda, uma mulher exuberante. Mas as secretárias ali também são belas, são lindas. Então o Kevin já começa a ter um certo... É nítido que ele começa a sentir uma certa atração. Porém, ele ainda se mantém aí numa coisa da fidelidade, etc. Ele tem advogados aí do escritório que ele vê assim que são praticamente como irmãos. E o John Milton, então, o John Milton é o pai. Ele descobre que a proposta ali daquele escritório é realmente formar uma família. Aqueles homens vão se tornar grandes parceiros do Kevin, vão se tornar irmãos, e tem algo ainda que aguça mais os desejos do Kevin. Uma coisa que estava perturbando o Kevin era o fato dele morar numa cidadezinha lá longe, uma cidadezinha com características de cidade do interior, uma cidadezinha pacata, e de repente ter que ir todo dia ao escritório em Nova York. Mas o John Milton resolve essa coisa de uma maneira assim espetacular. Simplesmente, qual é a proposta do John Milton? Não, você não vai continuar morando naquele local. Eu tenho um prédio enorme e esse prédio tem quartos para os meus advogados. Todos aqueles advogados que ele viu naquele escritório moravam no mesmo prédio, com apartamentos luxuosos. As esposas tinham do bom e do melhor, e o Kevin iria fazer parte desse prédio. Tudo maravilhoso. E o John Milton, ele também habitava nesse prédio e na cobertura. Então eles iam ficar sempre em constante contato. Além disso, além deles terem carros, havia um chofer, um tal de Sharon, que estaria à disposição. Esse chofer levaria os advogados para o prédio e pegariam o advogado no prédio para o trabalho. Ou seja, o nosso Kevin não teria despesas com aluguel, não teria despesa com conta de luz, não teria despesa com conta de água e não teria despesa com transporte. Além disso, ele contava com auxílio de outros advogados que são praticamente irmãos e teria a bela visão de secretárias lindíssimas, modelos, etc. E ele descobre também que o John Milton vai contra aquela história que as pessoas dizem, que mulher bonita não é inteligente. Aquelas mulheres com aparência de modelo, além de serem lindíssimas, eram altamente inteligentes. O John Milton era contra esse preconceito que o rostinho bonito não é alguém que tenha realmente capacidade. Por isso estavam ali aquelas secretárias deslumbrantes, com roupas provocantes, que isso foi visto com uma certa negatividade pelo Kevin. Apesar dele estar babando, ele achou elas um pouquinho vulgar, mas tolerou. E o Kevin aceita fazer parte daquele time, ele muda da casa dele para aquele apartamento luxuoso. Lá naquele prédio, a esposa dele, ela é muito bem acolhida pelas esposas dos outros advogados, e elas meio que doutrinam como a Miriam terá que atuar em relação ao marido. Praticamente essas mulheres propõem uma vida assim muito tranquila, uma vida em que elas viveriam como dondocas, indo a restaurantes, a museus, cuidando da pele, fazendo ginástica na academia para estarem belas, e mulheres preparadas para que, quando o marido chegasse em casa, estivesse com tudo pronto, deixasse que os maridos relaxassem. E tudo isso sem fazer esforço, sem estarem cansados, porque pode dar a impressão assim de mulheres meio submissas,
Afinal de contas, elas têm que estar com o jantar pronto para o marido. Mas a questão é que as mulheres não faziam o jantar. Simplesmente ela já comprava a comida pronta, congelada, colocava só ali no micro-ondas e servia. E comidas sempre maravilhosas. E isso é uma coisa que também não agrada muito o nosso Kevin, porque ele estava acostumado a ter a mulher que cozinhava, aquela comidinha caseira, etc. Mas a Miriam, ela vai se transformando em outro tipo de mulher, também com essas mudanças. Aquela mulher que conversava com o marido, que perguntava da realidade dele, do trabalho, etc., ela vai se fechando no mundo de prazeres. Praticamente o contato do Kevin com a Miriam ocorria, nisso aí que vocês estão pensando. Era uma mulher agradável, era uma mulher que estava sempre sorrindo, e o fato dela estar sorrindo sempre, às vezes gera em nós, leitor, que essa alegria é um tanto forçada. Simplesmente o Kevin e a Miriam estavam vivendo num paraíso. E nós vamos vendo no decorrer da trama que, apesar de ter tudo, não faltar nada, o Kevin começa a ter algumas inquietações. É como se nada pudesse preencher o vazio do Kevin. E aí já começamos a ver um dos primeiros questionamentos. Não é o muito ter que faz com que as pessoas sejam felizes. Mas eu também não vou cair naquela história de dizer, você tem que viver na pobreza, que é melhor, etc. O que eu sinto no Kevin é que ele não estava sabendo administrar muito essas novas posses e por isso estava tendo essa satisfação, etc. E que a mulher dele também estava sendo doutrinada de uma maneira que estava criando um distanciamento entre o casal. Mas esse distanciamento tem um propósito. O John Milton, ele não é tão inocente assim. E essas coisas vocês vão descobrindo aí qual era o propósito aí do John Milton, etc. Com a questão dos julgamentos, como é que a coisa estava funcionando? Nós vamos percebendo que não existe nenhum julgamento que esse povo defendesse em que os acusados fossem inocentes. Nós vamos percebendo que, apesar de toda essa coisa aí, da amizade, companheirismo, parceria entre os candidatos, eles eram bons apenas entre eles, mas com o mundo fora do escritório, esse mundo aí do Tribunal da Justiça, eles eram a encarnação da corrupção, defendiam as pessoas mais desonestas, e para eles, simplesmente eles já estavam vivendo de forma acirrada aquilo que o Kevin demonstra ali no segundo capítulo. Não importa fazer justiça realmente, o que importa é ganhar a causa. E eles são assim muito piores que o Kevin. E se eles conseguissem até provas que impedissem que o caso fosse ao julgamento, eles faziam. Simplesmente eles faziam muitas investigações a respeito de todos os envolvidos, acusados, inocentes, e eles deturpavam a informação. Essa deturpação da informação era justamente para criar um ambiente favorável aos criminosos. E aí eles conversavam com as pessoas e muitas vezes eles conseguiam acordos e o julgamento nem ocorria. Mas é claro que eles reembolsavam granas altas por conseguirem até evitar o julgamento. Ou seja, esse escritório estava sempre prosperando. E um detalhe, o Kevin, que nós vemos que ele é super inteligente, que ele investigou por si próprio, que ele teve estratégias maravilhosas em relação da competência, não maravilhosas no sentido de fazer justiça, mas como advogado, realmente o Kevin é competente. Ali ele nem precisava ser tão inteligente, porque ele e os outros advogados já recebiam pastas, assim, com todas as informações do julgamento, a respeito do julgamento, sobre a vida das pessoas. Inclusive, essa pasta trazia dicas de como
atuar. Então, praticamente, o Kevin, eu poderia dizer que era uma marionete. Ele pegava um roteiro, lia aquele roteiro, lia tudo e simplesmente pouca coisa saía da cabeça do Kevin. E assim, se ele sentisse uma dificuldade de saber como agir, os parceiros, ou John Milton, ia lá e simplesmente davam a dica-chave. Então, praticamente, nós não vemos mais um Kevin assim, brilhante, embora ele tenha sucesso. E os colegas deles se gabavam de dizer, a gente nunca perde. Porém, se nunca perde, não, eu poderia dizer, não é algo que seja mérito desses advogados. Com aquilo lá, com todo aquele material, é evidente que eles não poderiam perder. E nada, de poder sobrenatural do dito cujo, a não ser um fato. Muitas vezes aquelas pastas traziam acontecimentos a respeito de crimes que ainda não tinham ocorrido. Não havia ocorrido. Aquelas pastas era tipo, trazia previsões. E essa coisa vai ver o Kevin, com o decorrer da história, vai descobrindo algo assim muito mais forte em relação a essas previsões. Ali ele tinha uma pastinha pronta, mas ele fica mais espantado quando ele faz uma descoberta num dos computadores ali daquele escritório de advocacia. E tudo isso vai gerando um sentimento de insatisfação. O Kevin também encontra uma mulher ali, que era esposa aí de um advogado, só que essa mulher, ela já estava vendo toda essa corrupção e ela chega pro Kevin e alerta o Kevin, a sua esposa, que aquilo não era bem daquele jeito. Por acaso, essa mulher, que se chama Ellen, era a esposa do Paul, justo, eu ia falar Paul, que horrível. Era a esposa do Paul que fez o convite aí pro Kevin entrar nesse escritório, mas a esposa do Paul, ela ia totalmente contra as diretrizes do marido. Ela estava alertando o Kevin, a esposa do Kevin já rejeita, ela está muito mais afeiçoada às mulheres que seguem o sistema daquele escritório de advocacia. Praticamente as mulheres eram empregadas, não remuneradas oficialmente, mas muito bem remuneradas, com todos os seus caprichos, e essas mulheres tinham que deixar os maridos sempre satisfeitos, e a Miriam estava ali, totalmente de acordo com as atuações dessas mulheres, então ela rejeitou a Ellen era louca. Mas o Kevin começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. E ele, que era aquele homem que tratava o seu julgamento sem dó e sem piedade, que tinha aquele espírito de corrupção, começa a ficar incomodado, a rever suas atitudes e ver, poxa, isso aqui não é legal, nós estamos sendo usados, nós estamos favorecendo um sistema injusto. Além disso, o Kevin começa a enxergar alguns problemas e os questionamentos do Kevin vão sendo desenvolvidos na obra Advogado do Diabo de uma maneira brilhante, e você vai entrando no espírito do livro, que mesmo tendo o paraíso, começa a mexer com a sua emoção. O livro começa a criar uma certa angústia. Nem sempre o livro é agradável, mas eu diria, o livro não é agradável não por uma questão, é mal escrito. Não, o livro é sempre bem escrito. E eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não defendo que uma obra ela sempre tem que estar nos agradando. Eu acredito que uma obra literária verdadeira, uma obra literária de excelente qualidade, é aquela que, no lugar de estar sempre se preocupando em agradar o leitor, de trazer emoções boas, é uma obra que está despertando emoções verdadeiras. Imagine o seguinte, no mundo você está em contato com pessoas alegres,
pessoas raivosas, pessoas tristes. Essas pessoas reais, elas despertam em vocês determinados sentimentos. Despertam raiva, tristeza, etc. e tal. Então, se você pega um livro e ele for bem descrito e te traga as emoções reais, como que você se sentiria diante de uma pessoa depressiva? Como é que você se sentiria diante de uma pessoa raivosa no mundo real? Se o livro te traz as mesmas emoções que você sente em relação à realidade, significa que o autor ele é realmente talentoso. Ele consegue exprimir a realidade. Ele é real. Ele te faz com que você sinta tudo aquilo que você está acostumado a sentir. Porém, além disso, as ações dos personagens vai trazendo para você determinados questionamentos. E o Andrew Neiderman, autor de Advogado do Diabo, consegue gerar questionamentos através do personagem Kevin. Realmente um livro brilhante. E com essa obra, realmente eu tive a sensação, não vale a pena você ter muitos luxos. Você não vai chegar ao ponto de viver na miséria, abrir mão de tudo. Você precisa de uma certa dose de conforto, estar em paz com a sua consciência para poder viver de forma tranquila. E claro que essa questão aí do conforto é muito relativa. Cada pessoa tem determinadas necessidades. Alguns precisam de mais luxo, outros precisam de menos luxo, e cada um vai vivendo seus luxos sem perder a sua essência. E é aí que nós vamos vendo o Kevin se descobrindo. Ele acaba se distanciando da esposa, porque a esposa seguiu por um mundo totalmente de corrupção, mas o Kevin está indo rumando a uma tranquilidade maior, até que o livro tem uma verdadeira reviravolta, algo assim que a gente não espera acontecer e que é realmente assustador, e que apesar de estar sendo relatado um pouquinho de forma sobrenatural do livro, ele explica muito bem como o mundo está agindo. Praticamente nesse mundo nós somos coagidos a agir de maneira contrária aos valores corretos simplesmente para sobreviver. E fazendo um paralelo com as redes sociais. O que as redes sociais estão se tornando hoje, gente? As pessoas estão fazendo coisas horripilantes em troca de curtidas, em troca de popularidade, em troca de dinheiro. As ações dos seres humanos estão sacrificando a sua integridade em nome de tudo aquilo que não é correto. E o Kevin, o nosso protagonista, vai nos ensinando que não vale a pena você entrar nesse jogo da corrupção. Você tem que se manter assim, de maneira mais honesta possível. E é isso, gente. Sem sombra de dúvidas, concedo 5 estrelas ao livro Advogado do Diabo e incluo na minha lista de livros praticamente não, de livros obrigatórios. Gente do céu, quando eu começo assim, de livros praticamente e eu corrijo, o que eu quero dizer é ressaltar que não existe esse praticamente. É obrigatório mesmo. Um dos melhores livros assim. E se vocês perceberem, embora eu dei várias 5 estrelas para muitos livros, nem todos eu uso essa coisa da questão obrigatória. Nem todos para mim são obrigatórios. São livros excelentes? Sim. Mas nem todos são leituras obrigatórias. Mas Advogado do Diabo é um livro obrigatório. É um livro que te ensina realmente como ser, como agir enquanto ser humano correto. Embora o livro pareça fazer referência ao dito cujo, eu considero essa obra como um grande instrumento de Deus. Acabei entrando numa linha religiosa. Um grande instrumento de Deus que vai aí, ó, te alertando, ó. Não vá por esse caminho. Não siga
as tentações. Não coma do fruto proibido do paraíso. Não acredite naquela coisa. Se me adorares, tudo será teu. Não, isso não funciona. Praticamente acabei me tornando quase um padre ao falar desse livro. Na descrição desse vídeo, como sempre, eu vou deixar o link de compra. Adquira essa obra, utilize esse link de compra. Além de você estar adquirindo uma leitura excelente para você, uma leitura que vai te trazer reflexões maravilhosas, você ajuda o canal Filósofo dos Livros sem pagar nada mais além por isso. E além de ajudar a gente, você acaba se tornando um grande promotor da literatura. Uma literatura inteligente, uma literatura que vai fazer com que você não perca o seu entretenimento e ainda vai te ajudar a refletir sobre a vida e, diga-se de passagem, até resolver os desafios do seu cotidiano. Porque esse é o poder da literatura. Quando você pega um livro e vê os desafios dos personagens, você acaba gerando um processo de identificação e aprende a superar os seus próprios desafios. Olha o grande ganho que você vai ter ao adquirir esse livro e os outros livros aqui que o Filósofo dos Livros recomenda para você. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!